Hello, hello! Chegou esse momento! Finalmente! Depois de vários convites, né, amiga? É, né? Você só tava me enrolando. Ah, mas agora vai. Ih, mais um episódio de Toycast! Hoje com o meu amor, Lipinho, meu amigo lindo que eu amo. Eu e Lipe nos conhecemos aqui em Floripa, moramos juntos. Foi um período muito massa, né, amiga? Foi muito bom. Morei na casa do Lipe, lá no continente, assim que eu cheguei aqui em Floripa. E ele é uma pessoa muito especial na minha vida, muito querido, muito Ah, o amado. coraçãozinho tá assim agora, ó. E eu queria muito que vocês conhecessem essa pessoa que eu amo e que acrescenta tanto na minha vida. Então, quem és tu? Fale um pouquinho de você, se apresente. Tu sabe que eu já me incomodei com essa pergunta, inclusive no período que a gente morava junto, porque eu ficava muito preocupado em ter uma resposta pronta sobre quem sou eu. E eu acho que o mais legal nesse processo, desde lá até aqui, é que cada vez menos eu venho me preocupando em ter essa resposta pronta e de realmente admitir, tá, tem algum momento em que eu não sei. Tem muitas coisas que eu hoje já conheço mais sobre mim mesmo e a partir disso consigo me relacionar mais fácil com as pessoas, comigo mesmo, inclusive, né? Isso me levava também, às vezes, a um cenário de, pô, fui pego de surpresa, sabe? Tenho que responder no improviso. Então, talvez até o que eu tenha falado até agora, nesse momento, seja para não responder a pergunta quem sou eu, porque eu ainda não sei totalmente. Mas eu diria que eu sou um contador de histórias. Se eu fosse fazer um grande resumo, assim, entre aquilo que eu valorizo, que eu tenho de valores do ensinar e do aprender, aquilo que eu faço como trabalho, aquilo que eu valorizo nas relações, pra mim tem muito sobre o contar histórias. Incrível. Conta pra gente a história um pouco de como você chegou até aqui. Eu sou Arthur Felipe Titon Figueira. A maioria das pessoas me conhece como Felipe, até Arthur é uma coisa que está sendo recente pra mim de adotar. Meu pai também se chama Arthur e Arthur Roberto, e eu acho curioso que, assim como poucas pessoas me chamam de Arthur, poucas pessoas também chamam meu pai de Arthur. É Roberto. Ou é o Beto, né? E o Arthur carrega força, né? Carrega também um arquétipo de rei. E eu acho que começar a também integrar esse nome na minha vida e gostar de ouvir que as pessoas me chamem também de Arthur, eu acho que também simboliza um pouco desse momento, assim, sabe? De permitir esse arquétipo de força, assim, realmente estar presente. Mas eu fui uma criança que gostava muito de ler. Eu lembro que quando eu tava na Feira da Lagoa, fui passear com a minha mãe, tinha várias coisinhas assim, que roupa, brinquedo, e eu me interessei por livro. E era um livro de capa rosa, e que era Noviça Rebelde. E tipo, eu nem sabia do que era a história e que era uma peça de teatro, mas o Noviça Rebelde foi algo que me chamou a atenção e algo que eu acho que eu me identifiquei. Por ser novo, por achar que, por ser uma criança afeminada, ainda não me entendia como gay, não tinha essa concepção, né? Mas eu sabia que dentro daquele contexto onde eu vivia, eu era, de certa forma, diferente daquelas pessoas. Então o rebelde, ele já estava ali assim como algo de contestar o status quo. E até hoje eu carrego disso, né? Depois fui fazer formação em jornalismo também, que é uma profissão onde se faz muitas perguntas. E até hoje, né? A gente vai no porquê do porquê do porquê, gosta de analisar. É verdade. Conta um pouquinho pra gente sobre onde você nasceu, assim, você é de Santa Catarina, você é de Floripa, como é que você veio parar aqui em Floripa, por que você mora aqui? Eu nasci em Capinzal, que é uma cidade no interior de Santa Catarina, e eu nasci lá por acidente. A minha mãe morava em Campos Novos, que é uma cidade vizinha, bem do interior, bem conservadora, de raízes gaúchas. E alemã. Também. Muito, tipo, parece terra sem lei, assim, lá. Hoje já evoluiu um pouquinho, né? Mas a gente morava em Campos Novos, meus pais, e tinha ido visitar meus padrinhos em Capinzal. E aí, na volta pra casa, o pneu do carro furou. E não tinha step. E aí a mãe começou a entrar em trabalho de parto. Olha só! E eu quase nasci na BR. E aí jogado na BR. Tava lá, quero nascer, alô, parem tudo que eu quero chegar pra esse mundo agora. Que massa. E aí, por sorte, um casal de idosos parou, assim, ajudou meus pais, deu carona pra eles no hospital.
Aí nasci no dia 17 de outubro, sou libriano, com ascendente em peixes, tenho 4 casas em escorpião, bastante do meu mapa tem água. Intenso e profundo. E com 2 anos de idade, quando tinha quase 2 anos de idade, que meus pais decidiram vir pra cá. Buscando oportunidades de emprego, se estabelecer melhor na vida, dentro de uma jornada empreendedora com bastante dificuldades. Então era ainda muito dentro de um cenário de sobrevivência. E foi isso. Aí eu comecei a morar em Palhoça, na verdade, que é uma cidade vizinha aqui de Floripa. E quando eu tinha 17 anos de idade, que eu tava louco pra sair de casa, né, assim, eu já falava disso até antes, assim, quando eu tinha uns 15 anos, queria fazer intercâmbio. E também tinha muito, assim, por um sentimento de não me sentir pertencente. Eu acho que eu queria muito buscar esse meu próprio espaço, até para que eu pudesse receber meus amigos gays em casa, para que eu pudesse me sentir mais à vontade. Então, meus pais, na época, não lidavam bem com a minha sexualidade. Até era muito um tabu, era uma coisa que a gente não conversava sobre, mas que existia um estigma bem forte. Então eu acabei me fechando muitas vezes dentro de casa e sentindo que eu não podia me expressar realmente como eu sou. E aí buscar esse espaço, a minha casa, eu acho que aquilo ali foi um gás, assim, sabe? Cara, tu tem que estudar, passar no vestibular, porque se tu passar, tu vai sair de casa, vai poder morar perto da universidade. E ali realmente foi um processo de libertação. Incrível. Com 17 anos você foi morar perto da UFSC. Fui morar perto da UFSC, que era uma kitnet. Sozinho? Sozinho, aham. Olha. Bem pequenininha, né? E aí eu tava idealizando sair de casa, meu Deus, morar numa casa maravilhosa. Não, foi a realidade, né? Estudante, universitário. Mas foi muito bom pra mim, realmente, assim, poder ter meu espaço e outra vida. Que show. E logo você falou muito sobre a questão de se sentir pertencente, né? Você não se sentia pertencente naquele cenário. E depois que mudou, tipo, você se sentiu pertencente quando você foi morar sozinho, logo em seguida, depois você foi morar com outras pessoas? Hoje, você se sente pertencente? Depende do contexto, né? Logo que eu saí de casa, então, que eu comecei a morar sozinho, aquele espaço, eu me sentia seguro. Mas eu sempre estive próximo de familiares, dos meus amigos, e sempre me senti muito bem recebido e acolhido nesses lugares. Eu acho que dentro da comunidade LGBT, a gente costuma muito perceber que se formam outras famílias, né? Outros vínculos. E eu percebia muito esse acolhimento dentro também das famílias dos meus amigos. Então, dentro da faculdade, era um ambiente que eu me sentia pertencente. Eu já cheguei lá me apresentando como homem gay. E eu lembro que na época o pessoal veio conversar comigo, falar, nossa, que legal vocês falassem abertamente. E, gente, isso era 2011, não é tanto tempo atrás assim, sabe? Mas ainda eu percebi que o pessoal era um pouco mais travado do que hoje. Então, me sentia pertencente em alguns lugares. Quando voltava para casa dos meus pais, né, para visitar, final de semana geralmente, eu ainda sentia que tinha um filtro na comunicação entre eu e eles. Outras vezes eu sentia que eu precisava arrumar a minha casa de um outro jeito para receber eles, que eu tinha que esconder alguma coisa, que eu tinha que deixar arrumado de tal jeito. Ainda tinha muito uma montação de cena, assim, de cenário, no momento em que eu estava na presença dos meus pais, ou quando eu estava lá visitando, ou até quando eu recebia eles na minha casa. Mas é recente também o fato de que eu senti que esse filtro ele foi se desfazendo. Eu fiz uma visita para minha mãe faz pouco tempo, acho que faz mais ou menos um mês, e a gente sentou na mesa para jantar, para conversar, e foi um espaço em que primeiro eu desabafei com ela. Eu até não costumava desabafar, assim, falar dos meus sentimentos, me mostrar triste, me mostrar vulnerável. Eu sempre queria passar uma imagem de tô forte, tô dando conta de tudo. E foi interessante, assim, porque realmente estava querendo aquele colinho de mãe. E ali eu senti que a gente conseguiu romper um pouco desses filtros, assim, dessas camadas. Que incrível. E eu, como sua amiga que te conhece há alguns anos, né, eu percebo realmente essa mudança de uma pessoa meio fechada em quando se fala relacionada a questões emocionais, sentimentais, e hoje já é diferente, é como se fosse algo mais natural. O que você acha, assim, que foi o principal? Por que você mudou, assim? O que te fez mudar? Tanto
assim, né, a perspectiva, por que você acha que cresceu com essas condições de dificuldade para expressar os sentimentos, e o que você acha que mudou que hoje você consegue? Uhum. Eu acho que desde a infância eu passei por alguns momentos de repressão. Eu, de repente, estava assim, bem viadona como sou, né? Criança afeminada. Aí tava lá, né? Desfilando, passando a mão no cabelo. E aí, de repente, eu ouvi alguma coisa do meu pai, né? Ai, anda direito, fala que nem homem, não fica com a mão desse jeito. E eram os momentos que pra mim eram mais puros, assim. Então até era uma coisa que eu era pego de surpresa, Assustava, assim, sabe? né? Aham. Vem muito essa sensação do corpo, assim, sabe? De susto, de retenção, de enrijecer. Então eu fui levando isso como uma carga em outros contextos da vida, achando que eu tinha que me conter em alguns contextos. Ou enfim, que eu tinha que agradar as pessoas para buscar esse pertencimento. E aí eu tinha muito medo, às vezes em rodas de amigos, mesmo que a gente estivesse conversando, de expressar algo que eu não tivesse elaborado ainda. Algo que eu pensei, que eu tive um insight, tinha uma opinião, mas não tinha algo bem formado ainda. E eu sentia que para compartilhar algo eu tinha que ter isso pronto. Acho que muito por conta do medo de julgamento, como eu seria avaliado pelo meu grupo. Acho que sempre tinha essa questão da avaliação, sabe? Tipo, meus amigos não estavam me avaliando, sabe? Era uma história que eu criava. Só que, enfim, me coloquei nessa caixa, e o que eu acho que fez com que eu perdesse um pouco dessas barreiras, né? Que eu fosse eliminando isso, foram as relações. Relações afetivas, principalmente, que eu tive. Algumas onde eu sentia que eu ainda não falava muito, eu ouvia muito mais a outra pessoa. Eu ficava naquela, mas não vou falar tal coisa porque eu acho que vai desagradar. Só que eu acabava deixando o meu desejo em segundo lugar. Então, eu sentia que às vezes eu me deixava em segundo plano. Isso foi me incomodando dentro dessas relações. E aí outras relações, né? Terminava uma relação, passava um tempo, eu começava uma outra e vinha uma pessoa totalmente diferente. E naquela relação eu percebia que eu também estava agindo de maneira diferente, eu me colocava diferente. Então, se antes o não era muito difícil de dizer, agora eu dizia na lata, assim. Eu até acho que eu podia ter dito alguns nãos com mais tato, com mais sensibilidade. Mas eu entendo que eu estava naquele processo de transição, de testar dois lugares diferentes. E terapia, né, amiga? Sim, com certeza. Acho que terapia, assim, você fazer análise constantemente, conversar com amigos sobre sentimentos, faz com que a gente vá se abrindo mais. Mas eu não vejo que teve, assim, algo, nossa, isso daqui foi o grande portal que eu atravessei, daqui em diante tudo mudou. Foi um processo, né? Foi um processo, as mudanças a gente vai percebendo sutilmente. Ai, eu vou dar de espirrar. Espirra. Pior que saiu. Voltando. Você falou uma coisa que pra mim faz muito sentido, que você falou assim, em alguns momentos eu poderia ter dado esse não diferente, né, com mais tato. E o que eu tava pensando, amigo? Tipo, não só em relação a isso, mas várias coisas na vida. Eu não sei se é todo mundo ou se são pessoas mais intensas que precisam desse tipo de experiência, mas eu me coloco como uma pessoa que eu necessito dessas experiências, de tipo assim, muitas vezes transitar pelos extremos pra conseguir encontrar um meio termo, um equilíbrio, sabe? De tipo assim, tá muitas vezes, muito no e depois ter que ir pro pra depois, opa, peraí, não é nem é isso aqui, né? Tem pessoas, eu vejo, que tem mais facilidade de ir pra esse equilíbrio, pra esse meio termo. Não é o meu caso, sabe? Assim, eu preciso... Tudo bem. Eu preciso, às vezes, ir nessa, sabe, nessa extremidade, assim. Eu acho que pra você, talvez, esse processo, pelo menos, tenha sido um pouco assim, né? Foi, amiga. E uma coisa que eu venho tentando também assimilar é que a gente pode aprender virtudes não somente por essas situações extremas. Eu percebia que às vezes eu me levava a um extremo cansaço no trabalho, a uma sobrecarga, que eu mesmo estava ali colocando todo esse autocontrole, essa censura, essa rigidez, para que de repente aquilo virasse assim um ai não, gente, eu preciso agora descansar. Preciso ir pra praia, preciso botar o pé no mar. Mas por que isso não faz parte da minha rotina todos os dias, né? Que seja um pouquinho. Por que eu tenho que levar a situações de extremo cansaço para que aí eu consiga me permitir me ver, sabe? E dizer, tá, beleza, agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar. E eu acho que nos relacionamentos é a mesma coisa. E tem um outro ponto, assim, que eu observo, tanto na minha experiência quanto de outros homens gays com quem eu conversei,
que às vezes a gente acha que merece sofrer para ter prazer. Antes de ter o prazer, antes de acessar esse lugar, tem que ter alguma dor. E só que essa dor, ela nem sempre é algo assim explícito. É algo subjetivo, pode ser a maneira como você se coloca na relação com o outro. E aí eu vejo que isso permeia um pouco, assim, sabe? Esses extremos. Então tô no processo de conseguir assimilar que onde que eu encontro um lugar saudável nesse meio ponto ali que você descreveu, né? Assim, a gente tem que ir toda hora para os extremos. Que interessante, amigo. Eu tenho pensado muito sobre isso também. Eu até... Não sei se você lembra quando a gente conversou sobre isso pela primeira vez e você trouxe esse conceito assim pra mim. E eu falei, caraca, amigo, eu me identifico, sabe? Com isso de parece que... É como se existisse uma culpa inconsciente em que eu preciso sofrer pra poder ser merecedora de algo. Só que eu fui parar pra pensar um pouco sobre isso. E, assim, pelo menos no meu caso, na minha experiência, nas várias pessoas que eu atendo, eu percebo que tem uma distorção do que é prazer também, sabe, amigo? Como se a gente não tivesse uma total compreensão do que é o prazer real. Como se fosse um prazer, tipo, porque se a gente for falar, assim, um prazer, assim, muitas vezes momentâneo, uma coisa, que é mais descarregar... A gente não é um prazer real. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. No meu caso, com o doce. Eu tenho uma questão com os doces, né? E aí eu fico vendo, assim, que tipo, cara... eu tô muito cansada, eu trabalhei demais, eu tô muito triste, eu mereço comer esse doce aqui, né? Igual... A mesma situação, né? Eu tô muito cansada, eu preciso ir no mar, um exemplo. Eu tô muito cansada, eu preciso comer esse doce, eu preciso... E eu entendo isso como se isso fosse um prazer genuíno, um grande prazer, sabe? Só que depois eu não fico bem. Mas se eu não fico bem, será que isso é um prazer real? O que eu entendo por prazer? Entende? Que tipo, isso é uma coisa que... tem me levado a esse questionamento, sabe? O que é o prazer real? Será que o prazer tá realmente ligado às sensações? Uma vez eu vi um conteúdo teu que falava sobre vício em sensações. E aquilo me deixou assim, cara, mas a vida não é viver sensações, a gente não tá buscando sensações sempre. Aí aquilo deu um nó na minha cabeça, mas assim, sabe, puff. Porque o prazer, eu venho entendendo que ele é um lugar construído também. Muitas vezes, como você falou do doce, eu também, né, gente? Adoro um docinho assim, ó. Só que assim, a minha cabeça acaba condicionando o prazer àquele doce, àquela rotina. E é o pedir rápido ali por aplicativo, depois de um dia de cansaço, né? O acesso ao prazer rápido. Então, assim, é um prazer que você já conhece, que você já testou, que você sabe que aquilo ali te traz uma sensação de alívio, que é rápido, e é uma coisa que você busca. Só que aí é um prazer que ele tá, de certa forma, condicionado a um único formato. E eu digo isso que eu percebi até através da masturbação. Às vezes eu tava assim, tipo, tanto controlando o meu dia, aí quando dava meio-dia, assim, e que eu sentia vontade... Aliás, eu não sei se eu sentia vontade, mas eu pensava assim, esse horário, esse intervalo é o que eu tô mais livre. Eu acho que no final do dia eu vou estar cansado. Então vou me masturbar agora, porque eu acho que é o dia que eu vou mais sentir, o horário que eu vou mais sentir prazer. Mas olha que coisa cronometrada, assim, sabe? Como se tivesse que acontecer a masturbação naquele dia, por ser um hábito, um vício, enfim. E sempre condicionado a uma forma. E aí sim, da mesma maneira como você se questiona o que é o prazer, eu tô louco pra descobrir também. Porque, amigo, o que eu acredito, né? A gente foi para sensações e pra mim, assim, né? Eu não acho que o prazer real, ele tá ligado com as sensações, sabe? Porque se a gente for nas escrituras, né? Não sou eu falando aqui, né? Tô, tipo, falando assim, se a gente for nas escrituras, na galera que escrevia 1000 anos atrás, né? A raiz do nosso sofrimento tá na nossa falsa liberdade, né? Na nossa sensação de liberdade, mas não é liberdade. E o que eles falam? Que pra gente ser livre de verdade, a gente tem que se livrar das nossas sensações, porque se nós somos espírito, nós estamos aqui num corpo, né? Mas a gente não pode ser escravo desse corpo, a gente está experienciando através do corpo.
né? Não o corpo me comandando, eu sou um espírito, né? Existe uma consciência por trás, entendeu? E quando a gente inverte isso, é a raiz do nosso sofrimento, amigo, porque a gente acredita que aquilo ali é o real. Só que não é, entendeu? É uma experiência que, imagina, isso aqui significa, Lipe, 1 milésimo de segundo perto da nossa existência. Imagina que essa experiência aqui, como Lipe, como Bruna, como eu, Bruna. Um ato falho, pegamos aqui. Aqui percebemos um ato falho. Acho que a Bruna poderia até vir aqui dar um oizinho, assim, aparecer um tiozinho, assim, ó. Oi, galera, vem! É que a Bruna tá aqui. Olá! Eu olhei pra ela e falei, como Bruna, como Tainá, como Bruna. Essa experiência aqui, imagina, é uma fração, é um segundo, né? 1 milésimo de segundo perto de tudo. Então, a gente encarar isso, né? As nossas sensações que a gente tem, como isso sendo prazer real, pra mim, não faz muito sentido. E sensações que eu tô falando não são emoções. Né? As emoções, o que eu acredito, né? Que as emoções, elas são sinalizadoras. Ok. Né? Tipo, por exemplo, a raiva. A raiva é um sinalizador de limite. A gente sente raiva, por exemplo, se tem uma pessoa, tá, Bruna, faz alguma coisa que me deixa chateado. Beleza. Tipo assim, eu não dei o limite ali. A vergonha sinaliza geralmente medos, né? A gente fica com vergonha, vontade de sumir, é um medo que tá ali. O que o medo sinaliza? Que eu preciso ter cautela para aquilo ali, né? Então as emoções, elas não são ruins, elas são boas, mas as sensações, né? Principalmente aquilo de, eu vou aqui pedir um iFood rápido, aquela descarga rápida, aquele negócio, né? Aquele gozo, né? Que, no caso eu tô falando do gozo da ejaculação mesmo, aquela ejaculação rápida, basal. Não é um prazer real, é como se fosse aquilo ali, descarreguei. Que alívio. Que alívio. Mas peraí, será que não existe algo mais intenso que eu posso acessar a partir disso? E não é um intenso de sensação, é um intenso do sentir, do realmente se levar naquilo e experienciar aquele momento. É um prazer diferente que eu ainda tô entendendo aqui. Mas você consegue entender, amigo, o meu raciocínio? Eu entendo, amiga. E eu acho que é incrível quando a gente consegue acessar também esses lugares. Agora, uma coisa que eu fico com o pezinho atrás às vezes eu tenho medo, assim, daquelas coisas de muita regra, sabe? O prazer, ele só vai ser acessado verdadeiramente se ele for elevado a um estado de consciência X. A gente está aqui na Terra, como você trouxe, como seres humanos de carne e osso, e a gente também tem sensações no corpo. O corpo, ele é importante, ele não está dissociado do resto. Então eu acredito que dentro de uma experiência humana, os prazeres que a gente sente com o corpo, eles também são importantes, eles também fazem parte da nossa jornada. Agora, ficar preso realmente somente a esses prazeres, né, condicionado a uma forma, eu acho que de certa forma é viver limitado. E aí quando a gente consegue não ficar nos extremos, só um ou no outro, mas fluir entre esse prazer que está fora da carne e o prazer que também está aqui dentro do corpo, eu acho que isso pode ser um balanço legal. Show. E quero perguntar sobre sua espiritualidade. Conta pra gente, tipo assim, você cresceu em alguma doutrina, num lar cristão, indo pra igreja? Coroinha! Você foi coroinha, alguma coisa? Conta aí, ou não? Como que começou tudo na sua Eu não vida? cheguei a ser coroinha, mas eu fiz a catequese e as catequistas me adoravam, assim, porque eu era puxa-saco das professoras. Qualquer ambiente que eu estivesse, assim, de escola, nessa relação de ensinar, aprender, eu queria mostrar que eu era bom, porque também era uma questão assim, não me sinto pertencente, não preciso compensar por um lado, e preciso mostrar que eu sou inteligente, buscava aprovação dessa forma. Felipe é uma pessoa muito inteligente, assim, rápido, no gatilho. Então fiz catequese, e depois eu fiz crisma também, então cresci dentro da igreja católica, mas meus pais, eles não frequentavam muito a igreja. Eu comecei aí porque eu fazia parte do grupo de jovens,
E era interessante pra mim porque era um espaço filosófico. E a gente trazia pautas LGBT, questões sobre aborto, questões que eram sensíveis de serem tratadas dentro de um ambiente conservador, cristão, e que ali eu encontrava um espaço de diálogo também, de questionar, de debater. Então a experiência naquele grupo, ela era interessante. Mas cheguei pra retiro, algumas freiras falavam pra mim assim, me convidavam pra ser padre. Aham! Eu acho que eu tinha uma vibe de padre, não sei. Ou porque elas falavam, né? Nossa, essa criança vai ser gay, então pra ele não ser gay, vamos botar ele dentro da caixinha. Tem muito aqui, esse né? estigma Vamos também. deixar ele ser padre. Mas enfim, os convites eu recusava, eu dizia, hoje não. Hoje não, Fábio. E depois eu parei de frequentar a igreja católica, acho que quando eu tinha uns 16 anos. Mas ali começou, né, um lugar com a espiritualidade. Eu ia também em novena com a minha avó, sabia? Sim, eu ia também quando eu era com a minha avó. criança. E era divertido, porque era uma coisa de bairro, assim, sempre acontecia na casa de alguém da comunidade. Tipo, e eram casas que eu não tinha visitado, então tinha aquela coisa de ir na casa do tinha fulano de lanche tal, no final. Lanche, sim. Eu adorava ler na novena, assim, pegar algum trecho Você pra ler. não tinha vergonha? Não, eu adorava. Que nerd. E aí, começou esse lado com a espiritualidade, e depois eu acho que eu fui me conectar de novo com a espiritualidade quando uma amiga minha, a tia, ela foi para Curitiba, teve uma experiência lá com um grupo de mulheres, com terapias xamânicas, então ela começava a falar muito assim sobre as terapias xamânicas que ela estava passando. E eu, interessante isso aí. E aí procurava algumas terapias alternativas, assim, mas sempre de uma maneira meio que isolada. E aí chegou um momento que eu decidi, não, realmente, vou buscar fazer terapia de uma maneira constante. Aí passei por uma primeira experiência com cognitivo comportamental, que não foi muito a minha vibe. E aí cheguei num cara que é naturólogo, o Gabriel. E sempre tinha uma parte em que a gente trabalhava mente e depois ia pro corpo. Sempre tinha uma parte do corpo ali muito interessante. Que massa. E pelas vivências dele, dentro de tribos indígenas, ali também eu comecei a abrir várias outras portas de consagração de ayahuasca, de rapé. E rapé, que foi uma experiência muito intensa, assim. Peraí, a gente vai voltar nisso que vale a pena esse caos. Até hoje eu tenho um pouquinho de trauma com rapé, assim, esse já é o spoiler. Mas ali eu comecei a abrir várias portas, assim. Só que eu sempre... Tu tá rindo, né? Porque sabe o bocado que eu passei. E ali comecei a abrir várias portas, assim. Nem todas eu entrava. Que ano foi que você conheceu o Gabriel? Eu acho que isso era 2019, por aí, 2018. Eu chutaria isso, 18, 19. Por aí. E só que eu também tinha uma relação com a espiritualidade, assim, que eu buscava cultivar esse lado, só que eu achava, assim, que ia ter algum momento onde ia ter uma catarse, aí de novo a gente volta nos extremos. No sentido, tem que ter uma coisa. De repente ia ter uma visão, assim, sabe? Eu ia escutar algo divino e aquilo ali ia me conectar com a espiritualidade. Mas aí eu fui percebendo que ela acontece em coisas muito sutis, muito sutis. Eu tenho hoje a minha conexão com os sonhos, ela tá bem aflorada, eu entendo também isso, né, uma ligação com o subjetivo, com a espiritualidade. Então ali eu vejo que tem essa ligação, até mesmo quando eu estou escrevendo, né, no meu diário, tem esse momento de eu me conectar com o meu eu superior. Você escreve todo dia? Não, já tive hábito de escrever todo dia, aí parei, então hoje tem sido mais esporádico. Mas eu tenho vários registros, assim, é um processo que eu gosto. E tem uma coisa que eu faço também, toda semana, que é um altar que eu tenho pequenininho, com vários objetos, porque eu gosto muito dos arquétipos. Eu penso assim, tá, o que eu tô passando de desafio nesse momento? Que arquétipo que eu quero trazer, né? Uma força que eu quero incorporar para que eu consiga trabalhar esse desafio. Então, tem alguns cristais ali, tem livros, tem cartinhas, tem desenhos, oráculo, tem até figurinha do Harry Potter, de álbum. Garde Leviosa! Vai acontecer! De algum jeito vai dar certo. Mas é o momento que eu paro, assim, geralmente domingo, para fazer essa organização mental, essa limpeza, e entender que forças que eu preciso trabalhar, entendo que a espiritualidade também está nesse campo. Ou às vezes numa conversa também, de você estar realmente presente, se colocando, né, como escutativa em relação ao outro. Eu acho que isso também passa um pouquinho pela espiritualidade. Show. Eu
Provavelmente o episódio com a Bruna vai ter passado antes, e nesse episódio a gente citou de uma experiência que nós vivemos juntos. O Lipe me deu... Você consegue pegar? Consigo. Peraí. Aqui. O Lipe me deu de aniversário de 2021 esse ET que eu amo. Eu amo muito. E pra mim, esse ET, ele não representa só um ET, sabe? Pra mim, ele representa muito uma conexão que a gente viveu relacionado com os seres estelares, sabe? E tanto na casinha, né? Na casinha que a gente morou junto, tinha muito essa energia, assim, estelar. O apartamento era a nave, né? O apartamento era uma nave, assim, com certeza. E também a experiência que a gente viveu na solidão, aquele dia, que foi muito forte. E eu e a Bruna, a gente conversou um pouco disso no episódio anterior, né? Falando que o quanto foi forte, o quanto a gente viu um monte de luz, um monte de coisa acontecendo. E a gente contou que você teve uma emoção ali, né, amigo, mais forte. Conta pra gente, assim, um pouco como que foi, como é que foi a sua percepção, a sua experiência nesse dia. Bom, a gente tinha vivido um dia maravilhoso, né? Fazendo trilha, indo em cachoeira, uma conexão com a natureza muito grande. Quando a gente voltou, a gente tava na praia e tinha um cenário maravilhoso, assim, né? Parecia que tinha sido montado pra gente. Então, pezinho na água, assim, no mar, olhando no horizonte. E as estrelas, elas não estavam só em cima. Se você olhasse adiante, aqui na tua frente, no mar, você via muitas estrelas. E aí, de repente, uma lua cheia começa a sair de trás do morro, iluminando tudo e aquele encantamento, assim, né? E aí teve um momento em que me bateu uma crise de ansiedade, onde eu fiquei com a respiração muito ofegante, não conseguia controlar a respiração, e muito por conta dessa experiência, das luzes que a gente viu. A gente tava vendo as luzes mexendo. Exato. E aí quando eu me dei conta, assim, realmente foi uma experiência de conexão com seres estelares, foi um momento que eu parei um pouquinho, assim, acho que foi uma coisa que durou 10 segundos. E depois voltou, assim, essa crise de ansiedade, até eu realmente conseguir me recompor, demorou um pouquinho, porque realmente foi uma coisa muito impactante. E eu acho que a sensação que me levou, assim, pra esse lugar foi porque eu me senti muito integrado com tudo. Com o mar, com a lua, com as estrelas, e o barulho do mar era eu já não sabia mais, assim, sabe? Sou eu ou é o mar? Era uma sensação de desintegração. E aí quando você sai da forma, porque aqui a gente tá muito preso à forma, né? Ao que é terreno, assim, mundano. E aí de repente você sente essa desintegração e assim, ruiu tudo, assim, sabe? Quem sou eu? O que aconteceu? E eu acho que isso me apavorou. Mas um momento, assim, onde eu senti que aquilo ali realmente tinha passado, foi muito engraçado, porque tanto você quanto a Bruna me deram muito apoio ali naquele momento. E no momento que passou, eu vi vocês saindo correndo, assim, pela praia, sabe? Parecia que aquela tensão tinha se liberado. Foi mesmo, eu lembro. E o momento que eu vi vocês correndo adiante, assim, sabe, tão livres, foi o momento que eu pensei, larga, sabe? Solta e confia. Solta e confia. Tá pegando? Faz aqui, amiga, faz o jabazinho aqui, ó. Solta e confia. Que massa. E você já tinha sentido isso antes ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez, amiga. Foi primeira a primeira e única. Vez. Primeira e única. Que incrível. E você já teve, depois daquela, assim, outra conexão, assim, que você viu na ave, viu ET, sentiu alguma coisa assim? Não. Não, amiga. Eu acho que o fato de nós estarmos juntos, também vibrando, assim, nessa mesma energia e com vontade, realmente, de ter contato, até, assim, um pouco, né? A gente tem vontade, mas e aí, se acontecer, o que acontece? Dá um pouquinho de medo. Dá, total. Mas não, depois disso eu não tive nenhuma experiência. Eu acho que pelo fato de a gente estar junto, vibrando naquilo, acho que isso talvez possa ter potencializado o acontecimento. Interessante. E hoje, assim, a sua questão com a espiritualidade não precisou de um acontecimento, assim, né? Tipo, várias pessoas
vivem no término de uma relação, uma doença, alguém da família numa situação difícil, um acidente, experiência de quase morte, enfim. Em várias situações, né, com várias pessoas acontecem umas coisas meio pá, pra pessoa viver isso e né, conseguir sentir essa vontade de o que existe além disso, né? Não foi o seu caso, né? Não foi, mas muitas vezes eu já fantasiei esse cenário. Muitas vezes já aconteceu uma catástrofe e aquilo ali fosse um ponto de virada. E aí quando a minha mente vai para esses cenários onde a catástrofe acontece, eu penso assim, tá, mas o que eu tô querendo mudar aqui nessa situação que eu não posso fazer agora, sem precisar passar por esse caminho? E aí é o momento onde eu também começo a conversar comigo mesmo pra, olha, acho que não precisa passar por uma situação extrema, né, pra você realmente ganhar uma virtude. Mas nem sempre foi assim. E sabe uma coisa louca que eu reparei há pouco tempo, assim, ou porque pelo menos eu externei isso? Às vezes eu tava caminhando na rua, aí se passasse uma moto na minha direção, me vinha um cenário que alguém ia tirar uma arma e ia me dar um tiro na cabeça. Ou eu tava na praia, deitado lá, pegando meu sol, bem bonitinha. E aí eu imaginava que ia vir alguém por trás e me dar uma facada. E eu pensei, gente, mas por que minha cabeça tá criando essas coisas? Tipo, existe um desejo inconsciente de morte? Eu pensei, não, cara, eu quero estar aqui, sabe? Eu não quero morrer. Mas esses cenários trágicos, assim, eles levam muito pra uma coisa de o ápice da história, né? O clímax, assim, de viver o clímax da história. E eu falei que eu sou contador de histórias, então a minha mente realmente ela é muito criativa para imaginar esses cenários a partir do contexto ao meu redor. E eu fiquei pensando, será que eu tô querendo, fantasiando tudo isso? Porque eu quero de novo o acesso àquele prazer que é explosivo, aquele prazer que é o clímax. Onde vai, né, essa prazer, morte... Freud. Vamos trazer o Freudinho Vamos aqui, trazer, hein? né? Já que você deu a liberdade, a gente vai ter que chamar ele. Para Freud, né, existe a pulsão de morte. Né? Que o que é a pulsão de morte? É de um jeito bem... galera psicanalista aí que tá assistindo. Estamos aqui numa conversa entre amigos, é de um jeito que para todo mundo entender, inclusive as pessoas que não são psicanalistas. Mas é como se fosse um prazer na dor, né? Sim. Um vício num sofrimento. Se a gente está falando de vício em sensações, trazendo para esse contexto, a pulsão de morte seria um vício num sofrimento. E todos nós, todos os seres têm isso, entendeu? Tipo, de acordo com Freudinho. Ô, brother. Ai, de acordo com ele, todos nós temos essa pulsão, né? E aí cabe o que é entender o por trás, porque existe uma fantasia ali, né? Existe um desejo reprimido muitas vezes, né? E muitas vezes, né, esse desejo reprimido e essa fantasia tá muito relacionado com o fato de querer se sentir, por exemplo, protagonista, porque pensa comigo, nessa história você é o protagonista. Então, se acontece alguma coisa, é tipo uma necessidade de quero ser vista, preciso ser cuidado, olha o que aconteceu comigo, dentro de uma tragédia. Uma coisa ruim. Ou também uma coisa do tipo, precisa ter o ruim para ter o bom. Então, se existe uma culpa inconsciente, né? A gente vai saber, às vezes isso vem de outras encarnações, vem de outras questões, vai saber o que você já fez, né? Mas às vezes existe esse sentimento, então eu preciso ter uma morte trágica, porque as que você relatou são mortes trágicas, para eu poder ter uma redenção. Trágicas e noticiosas. E ser famoso. Olha só, a garota não quer só morrer, ela quer morrer e ser noticiada. Morre menino tomando sol, leva uma facada. De bunda pra cima, pegando o seu bronzeado. A gay não pode mais nem tomar sol em paz. A gente só quer botar a bunda pro sol. E sempre é num cenário. Olha só. Tu acha que
Que interessante, eu tive um insight aqui agora. Você acha que sente isso, que isso acontece pelo fato da sua sexualidade, pelo fato de você ser gay? Sim, sim. Por achar que ser gay eu mereço ser morto. Olha só. E aí é uma coisa que me deixa triste, assim, quando vem essa percepção, porque hoje, com 29 anos, depois de ter trabalhado muito com diversidade e inclusão, depois de ter externado muito questões sobre a minha sexualidade, sobre expressão de gênero, eu penso assim, porra, sabe, eu já tô num estágio tão massa, por que isso tá tão impregnado ainda? E aí eu fico, porra, cara, de novo, e esses dias eu tive um sonho onde eu ia para um tribunal, onde aconteceu um julgamento, e eu não sabia o motivo pelo qual eu seria julgado. E aí quando eu cheguei no tribunal, comecei a cumprimentar as pessoas que estavam ali, meio que fazendo uma boa vizinhança, assim, uma política, porque já queria agradar as pessoas que estavam naquele espaço, né? Queria ser visto como uma pessoa gentil. E aí uma das pessoas me avisa, vai vir um cara que vai falar sobre, né, o porquê que ele tá te acusando, vai revelar isso, então tinha um quê de revelação, um segredo, uma coisa que nem eu sabia o que era. E aí eu pensei, cara, por que eu me coloco nesse tribunal, sabe? Em que situações da vida em que eu tô sempre me julgando, me censurando, botando amarras, né? Por que existe esse julgamento tão presente? E aí volta pra questão da sexualidade, e aí quando volta eu penso assim, porra, cara, de novo a gente voltou aqui, não! Mas acontece. E é aquilo, né, amigo? Porque, querendo ou não, são coisas muito... Então tá no subconsciente, não é mais não é no consciente. Porque no consciente, poxa, você se aceita como um homem gay, você se apresenta como um homem gay, você tem sua vida hoje sozinho, que você paga suas contas, você não precisa de aprovação de ninguém, você mora na sua casa sozinho, você leva quem você quiser, você já tem sua vida. Por que isso ainda vem? São questões muito do inconsciente, né? Porque... É muito forte, né? As coisas que a gente vive na nossa... tem mais água aqui, esqueci. As coisas que a gente vive na nossa infância ficam muito guardadas, sabe? Ficam. É muito forte. E pensa comigo, muitas vezes, inconscientemente, isso é inconsciente, tá? Por favor. Existe ainda essa necessidade de se colocar nesse papel... Porque é uma identificação de alguma forma. Então é como se às vezes também existisse um medo de... Mas e se eu não estiver nisso, onde que eu tô? Exato. Quem eu sou? E aí se colocar como protagonista da história, né? Porque você deixa de se ver como vítima e realmente passa a ser responsável pelos sentimentos que você nutre, né? Pelo teu posicionamento, por bancar o desejo. Bancar o desejo. Interessante. Nossa, a gente foi agora, a gente foi longe. A gente foi profundo, gostei, achei bem interessante. Achei bem legal. E me fala um pouquinho, assim, hoje, por que você escolheu o jornalismo? Por que você gosta de trabalhar, assim, com essa comunicação? Você acha que isso está ligado, assim, com traços da sua personalidade? O que te inspirou pra ir pra isso? Quer dizer, eu já falei que você trabalhava com isso, né? Mas fala, as pessoas não sabem com o que você trabalha. Fala pra gente, o que te levou pra esse meio? Bom, eu sempre fui uma criança que fantasiava muitas histórias, né? Eu gostava muito de entrar no mundinho da imaginação, libriano, aquela visão romântica de mundo, com ascendente em peixes, né? Entrando em vários universos. Aí os livros também, assim, me chamavam muita atenção, eu entrava naquelas histórias. E aí eu lembro também na infância que tinha uma mulher no colégio vendendo caderno. Ela era mãe de uma das alunas. Aí era um caderno bordado, uma capa toda bonitinha. E aí eu queria muito comprar aquele caderno porque eu queria começar a escrever. E aí eu comecei ali a escrever algumas histórias. Não cheguei até o final, mas depois também numa época de Orkut, eu lembro que tinha uma comunidade sobre séries virtuais. As pessoas escreviam como em roteiro mesmo. E aí eu comecei a ler e me interessei por escrever. Então sempre teve presente na minha vida o contar histórias. Até era muito curioso porque às vezes eu me pegava numa situação em que eu estava num contexto X, né? Tava acontecendo um rolê, ou eu estava com família, ou eu estava com amigos, ou até passando por uma situação como, por exemplo, consagrar ayahuasca.
E eu começava a pensar como que eu iria contar aquela história depois. Olha só. E aí eu também comecei a ver que, opa, peraí, mas vamos se colocar presente aqui na cena, né? Por que que eu tô vivendo essa experiência? É pra viver a experiência ou pra contar a história depois? Que interessante. E aí eu acho que a gente vai um pouco naquela questão, né? A vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Tem um limiar aí, uma fronteira que ela não é muito bem estabelecida, né? Assim, ela dança. Mas sempre fui muito ligado, assim, a esse expressar. Aí fiz teatro também, eu lembro que eu escrevi uma peça infantil que foi apresentada para uma creche, Olha só. uma peça de teatro quando eu tava no ensino médio. E eu adorava fazer trabalho em vídeo também quando eu tava no ensino médio. Eu era bem abusada, daí eu chegava pro professor e falava assim, Eu ri dessa olha, história. eu posso apresentar no auditório? A garota queria atenção, Aplausos! queria fazer um show. E ali já existia assim uma relação de explorar ferramentas, Photoshop, brincar assim com colagens. Então eu sempre gostei muito de trabalhar com criatividade. E aí procurei jornalismo, eu até estava considerando na época também artes cênicas, porque cheguei a fazer teatro, mas me decidi pelo jornalismo. E ali começou uma paixão também com TV muito grande, né? Teve uma experiência muito massa no curso que a gente criou do zero um jornal que era para TV, que passava ao vivo de segunda a sexta e 5h30 da tarde. E eu tava no segundo ano de faculdade, bem calor, assim, com aquela sede de fazer, né? De praticar. E foi muito interessante porque essa constância, né? De segunda a sexta tinha que estar no ar. Me deu muito aprendizado. E gerenciando também pessoas, que depois aquilo ali foi crescendo, né? O laboratório de jornalismo, de telejornalismo no curso foi ganhando mais destaque também, porque era uma coisa meio esquecida, o pessoal gostava muito de rádio, mas tele sempre ficava assim, ali de cantinho, né? E a gente deu uma mexida ali. E aí foi muito interessante. Eu acho que o jornalismo ele me deu muitas ferramentas sobre comunicação, não somente sobre comunicação, mas também sobre escuta, sobre leitura de cenários, você se colocar em diferentes contextos que são diferentes dos teus, e eu acho que era isso muito que me atraía. Eu, de repente, eu vou subir num caminhão de lixo para acompanhar a vida dos garis, saber como é que é essa rotina e gravar uma reportagem sobre isso. Ou ir até o Peru, Vale Sagrado dos Incas, que foi uma experiência também maravilhosa, de um projeto que levava ciência para comunidades isoladas, né, sobretudo rurais e indígenas. E tudo isso me enriquecia muito, né, como pessoa. Então eu tinha a oportunidade de contar essas histórias que eu estava vivendo. E, bom, saindo dali, né, eu já tinha muita experiência prática, comecei a fazer alguns freelas, principalmente com produção audiovisual. E aí decidi empreender. Abri empresa, tenho até hoje uma agência de marketing. E estou nessa jornada já faz quase 7 anos. Trabalhei também com diversidade e inclusão, acho que isso faz bastante parte da minha carreira, assim, da minha bagagem. Até mesmo dentro do marketing, né, que a gente entende que hoje diversidade e inclusão é muito importante, passa pela minha história também, então foi um momento de me integrar também com a minha história dentro do fazer, né, o ser e o fazer alinhados. E aí hoje estou aqui, né, toda garotinha, bonita. Que massa. Por que eu perguntei isso? Você não quer fazer propaganda da verdade? Eu falei o nome? Não. Por isso Então eu vou falar o nome da minha agência, Vedere Marketing, que minha amiga me cedeu esse lindo espaço para fazer aquele lindo jabá. Como que a pessoa que trabalha com marketing não faz o marketing da empresa, cara? Como assim? Será que isso é medo de se vender, amiga? Pois Pode ter uma coisinha ali, sabe? Eu achei curioso. Por que eu fiquei... Por isso que eu falei aqui até baixinho. Eu falei, cara, será que o Lipe tá passando por algum momento agora, atual, que ele não tá muito massa, entendeu? Porque como que você tá aqui aparecendo no YouTube? Pode ser que não fique famoso, mas pode ser que fique. E aí, por que você não vai falar o nome do trem que é seu? Exatamente, não faz amiga. muito sentido. Exatamente. Eu acho que isso vai numa síndrome de impostor, sabe? De
uma vergonha de se mostrar. Eu acho Também. que é. Tipo assim, até porque a gente tem alguns exemplos de pessoas que a gente conhece, que a gente convive, que a gente acha muito, me mostre, quero aparecer. E aí, às vezes, a gente fica com tanto receio disso que a gente, não quero aparecer de jeito nenhum. Mas existe um meio termo nisso. Se tá tendo um espaço, eu posso falar da minha empresa, eu tô aqui falando de marketing, eu tô falando de comunicação, eu tô falando de diversidade e inclusão, eu tô falando de tudo que tem a ver com a minha vida, qual o problema de eu falar, tem uma empresa, Vedere, sigam no Instagram, Vedere Marketing. É isso, gente. Amei. Mas enfim, voltando. Por que que eu perguntei sobre isso? Eu percebo, né, que a sua escolha profissional, o caminho que você foi, tem muito a ver com a sua trajetória também, sabe? Porque pensa comigo, se a gente voltar lá pro início da nossa conversa, uma coisa que a gente falou foi: sempre tive dificuldade de falar de emoções. Sempre tive dificuldade de falar de sentimentos, né? Por todo o contexto. Mas existia essa vontade de comunicar. Então, pera lá. E se eu inventar histórias? E se eu falar de coisas que não são a minha vida? E se eu inventar histórias e falar de histórias? Eu vou estar na comunicação, mas eu não preciso me mostrar. Porque me mostrar, ser vulnerável, falar quem eu sou e o que eu tô sentindo é perigoso. Né? Trazendo o contexto de tudo, né? Então eu acho isso interessante, porque pensa comigo, o universo ele traz exatamente aquilo que a gente precisa. Em algum momento você ia ter que trabalhar tudo isso que você está trabalhando, né? Mas aí trabalha de uma forma velada, né? Que é desenvolver a comunicação de alguma forma. Poxa, você tem essa facilidade hoje para trazer essa comunicação precisa vir com a emoção também, porque esse sentimento precisa ir para fora. E não é, amigo, claro, né, que toda a questão de ser um homem gay, uma criança gay, né, que com trejeitos, enfim, tudo isso que as pessoas falam, mas se a gente for ver na criação do homem, tem muito isso já. Engole o choro, não pode, olha isso, não sei o que, isso coisa de menina, peraí. Se a gente for ver os dados, a estatística, a maioria das pessoas que tiram a sua vida são pessoas são homens. Porque tem muito mais todo esse estigma de poder falar do que tá sentindo, de falar sobre os seus sentimentos, de falar de tudo isso, né? Enfim, né? Traz toda uma questão disso, né? Que se a gente for falar, nossa, eu como mulher tenho muita coisa pra falar do patriarcado e toda essa questão, né? Mas, enfim, olhando agora, né, nessa questão do homem, tem muito isso também, né? Então, enfim, achei interessante, assim, o universo trazer ei, Felipe, você vai pra comunicação. E tu sabe que eu fiquei bem feliz com o teu convite, porque eu acho que essa é a primeira vez em que eu tô numa conversa gravada, né, dentro de uma exposição online, onde eu realmente me sinto muito à vontade, né, onde eu me expresso realmente de maneira muito genuína. E já é uma coisa que eu venho buscando há mais tempo. Eu sempre gravei vídeo e sempre apareci apresentando reportagem, telejornal, nos vídeos da empresa também, Vedere Marketing, sempre apareci lá. E nunca tive problema de gravar. Só que aí eu vinha percebendo que a minha postura, muitas vezes nesses casos, era do jornalista, né? Tem que bancar pose, tem que falar impostado, né? Tem todo um trejeito. E aí eu vim questionando isso, sabe? Mas tipo, será que eu realmente preciso seguir esse modelinho padrão? E aí eu comecei a perceber, né, que dentro da faculdade existe muito assim um modelo de como que você tem que seguir. Não tem aula de voz, aula de improviso, aula de apresentação especificamente, não tem nada disso. É uma coisa que você olha para as pessoas e você espelha. Então, dentro de um modelo, né, da TV tradicional que é sempre o mesmo, a gente vai seguir aquele padrão, porque a gente tem que se encaixar, né? E ainda existia uma fala também muito provocativa, eu vou trazer aqui, dos professores, que a pessoa não pode chamar mais atenção do que a informação. Eu concordo, né? A pessoa tem que estar ali para realmente dar a informação, mas por que chama atenção? Será que é por falta de espaço? Será que é por falta de visibilidade? Porque a diversidade ainda não apareceu
né? Em grande escala. E a gente vai se colocando nessas caixinhas. Que interessante, faz sentido. Mas hoje estou super feliz, assim, de poder comunicar realmente de maneira mais genuína. Até porque a gente sabe, né, que as pessoas, elas se encantam pela gente por conta das nossas emoções, né? Por conta daquilo que é genuíno. E eu ficava também muito numa noia de... Eu sempre tive vontade de fazer drag, né? Já venho expressando isso pra vocês há um tempo. Nunca dei o passo, assim, de realmente, vou comprar uma peruca, vou fazer uma aula de maquiagem. E muitas vezes nesse cenário onde eu me vejo dentro dessa persona drag, eu também me imagino dando palestra, num palco, Olha, conversando com as pessoas. Só que assim, que massa. aí uma coisa que eu percebi, tipo assim, será que eu ficaria à vontade aparecendo como drag pro meu pai? Eu acho que hoje é uma coisa assim, sabe? Uma situação que ainda me deixa desconfortável. Mas aí por que eu tenho que me colocar nesse cenário de palestra, né? Por que eu me vejo lá? Porque se eu estou diante de um palco e eu tenho a validação de todas aquelas pessoas ali, né? E eu estou sendo recompensado financeiramente por aquilo, aquilo justifica e valida o fato de eu fazer a drag. E aí eu tenho a justificativa de falar pro meu pai que eu posso bancar isso. Só que, o que eu tô aprendendo, né? Tentando assimilar, integrar isso. Que primeiro eu tenho que me expressar e depois vem esse lugar de aparecer. Primeiro eu tenho que viver, primeiro eu tenho que ser, para depois eu alcançar outros lugares. E não o contrário. Não eu estar no palco para que isso abra uma porta para que eu possa ser autêntico. Vem antes. Bem antes. Nossa, faz muito sentido. Porque é isso, né, amigo? O externo, ele só vai refletir o interno. Então, primeiro você tem que conquistar isso internamente. Você tem que sentir como isso. E isso é muito mais genuíno e verdadeiro. E as pessoas sentem, a gente percebe. Cara, se você tá rolando o feed, ou no shorts, ou TikTok, ou qualquer coisa, e você vê uma pessoa que você percebe, você vê que aquilo ali não é real, sabe? Você vê que aquilo ali parece ser uma coisa montada para poder ter um reconhecimento, uma validação. Agora, quando aquilo é do sentir, às vezes não, a câmera não é boa, o microfone não tá bom, as coisas não estão funcionando direito, mas você vê, cara, isso encanta, porque a verdade encanta, e a verdade conecta, a vulnerabilidade conecta, a sinceridade conecta. Né? E aí é sair daquele lugar de querer controlar a narrativa, né? De querer controlar a maneira como as pessoas vão te perceber. E aí eu acho que eu volto lá numa questão do apartamento, de quando a gente morou, que até, não sei se você me fez essa pergunta, se foi o Rod que fez, mas perguntaram, Lipe, por que tu é o que menos fala aqui no grupo, né? E eu compartilhei que muitas vezes eu sentia que tinha que ter algo já pronto para comunicar, não podia mostrar que de repente nem sei do que eu tô falando. Eu não queria me colocar nesse lugar de vulnerabilidade. Então, quando ia pra frente do vídeo, também assumi uma, né, já tinha que ter o roteiro, já tinha que ter lido aquilo ali algumas vezes para sair bem feito. Mas dá pra falar assim do lugar de sentimento, né, que sai muito mais bonito. E a gente entra também, né, amigo, numa questão de um controle, né, de querer controlar, né, eu preciso estar perfeito, eu não posso errar. Errar é me colocar como menos, é ser pior. Então, não, peraí, eu preciso estar tudo aqui, ó, nos mínimos detalhes, no script todo pronto, pra isso aqui tá perfeito, entendeu? E eu lembro que em uma dessas vezes, eu acho que eu já te perguntei, eu acho que o Rod já te perguntou, eu acho que eu te perguntei mais de uma vez até. E uma das vezes você falou, você respondeu isso, mas uma das vezes, acho que antes, você respondeu assim, eu gosto de ouvir. Eu me sinto bem estando nesse lugar, não sei se você lembra, mas eu me sinto bem estando nesse lugar de escutar, entender e absorver para eu elaborar o que eu acho disso. E muitas vezes isso não é tão rápido na hora da nossa conversa. Isso eu fico pensando, eu elaboro, isso vem pra mim. E eu achei interessante, porque eu não acho que existe um certo ou errado nesse ponto, sabe? Eu acho que existem perfis diferentes, né? Eu, por exemplo, sou tagarela, se bem que agora eu tô bem menos falante, mas enfim, eu falo bastante. Mas não acho que isso seja necessariamente uma coisa certa. Eu acho que é interessante também esse ponto. Peraí,
deixa eu escutar. O que você tem pra dizer? O que você tem pra dizer? O que você tem pra dizer? Ah, interessante. Deixa eu sentir tudo isso. Porque eu fico percebendo... Eu tenho buscado, nem sempre eu consigo, tá? Mas eu tenho buscado... Acontece. Escutar mais, assim, do que falar. Porque quando a gente percebe, assim, essa questão de falar, a minha experiência, tá, gente? O que eu percebo, assim, quando eu tô muito nessa questão de falar, existe uma certa angústia no silêncio. E essa angústia no silêncio é como se existisse um medo do que eu vou ouvir dessa voz interior. O que eu vou ouvir estando comigo mesma? Por que existe um medo disso? Por que eu tenho que ir para as fugas da comida, de outros tipos de prática, enfim, de várias coisas de que, nossa, não, eu não posso ficar sozinha comigo mesma. Eu tinha muito isso em Brasília, sabe? Eu sempre tinha que estar cercada de muitas pessoas, e quando eu não estava cercada de pessoas, eu estava fazendo alguma coisa, eu estava sempre e muito ligada à fala, né? E eu fui parar para refletir isso. Essa minha falância sem parar era muito um medo de ficar sozinha comigo mesma, né? E eu pude observar isso quando eu fiz um retiro Vipassana de 10 dias em silêncio, que aí, meu filho, quebra com isso, porque não tem como, a mente fica louca, a mente fica descoordenada. Imagina você 10 dias meditando, 10, 11 horas por dia, sem falar nada. Eu acho que eu não conseguiria, amiga, nesse estágio agora. É desafiador, mas é possível, óbvio, né? Mas é bem desafiador. E você gosta de se desafiar, eu né? Gosto, de se colocar em situações... Eu gosto mesmo. Existe um prazer aí. Descobrimos um hoje, ó. Eu gosto realmente de me colocar em situações... Eu faço isso com coisa mínima, até com coisa besta. Você me conhece, você sabe? Tipo, eu faço isso com umas coisas de... Eu tenho muito medo de pedra, né? Pedras. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é trilha. E eu gosto, eu sinto prazer com isso de... Cachoeira. Vou lá, vou desbravar. Eu gosto realmente disso, de me colocar, gravar coisa com medo, por exemplo... Ai, gente, nossa, uma coisa pra mim que ainda é difícil às vezes é gravar com pessoas me olhando. E tem ficado cada vez mais fluido, mas às vezes eu vou gravar aqui, tipo, hoje... Foda-se o outro, tá aparecendo aqui atrás. Já vou interagir com ele aqui atrás, ó. Direto aqui, eu tô no jardim gravando, eu vejo a vizinha na janela. Ai, me dá vergonha. Mas ela é fofoqueira, amiga, ela apareceu ali antes, hein? Ela apareceu, você viu? Me dá uma vergonha assim, mas eu tipo, velho, não, vamos lá, abstrai. Eu realmente gosto de me colocar nessas situações, mas o fato de viver esse rolê do Vipassana pra mim foi... uma super experiência, principalmente uma pessoa que fala pelos cotovelos, sabe? Que foi uma coisa de tipo assim, peraí, por que existe essa necessidade de estar sempre falando? Por que essa necessidade de ter que dar a sua opinião? Será que é realmente contribuir ou é querer estar certa? Ou é querer uma validação do, como você é inteligente, incrível, gostei. E aí hoje cada vez eu tenho percebido menos assim. E aí quem convive comigo e conviveu tempos muito falantes e tempos agora, acha meio estranho, né? Que eu, muitas vezes, em grupos, assim, eu não tô falando tanto, a não ser que me chame, tá, e fala. Desembucha, mulher, a gente quer te ouvir. A gente quer te ouvir, eu vou e falo, mas às vezes eu não sinto necessidade, mas eu não sinto vontade de falar. A Márcia, a nossa amiga que também vai aparecer aqui, várias vezes ela, tá aí, e você? Fala aí. Aí eu, tá, mas fala o quê? Você quer que eu fale? Ela fala. Porque realmente esse Floripa me deixou bem mais introspectiva, sabe? E eu aprendi muito isso contigo. Olha, essa voltona toda pra falar isso. Porque eu acho que muitas vezes não é necessária a fala, sabe? Você pode ficar calado. O meu processo, pra você já é o contrário. Pra mim foi totalmente o contrário. Eu acho que o silêncio me ajudou muito a me construir. E até porque eu observava muito, né? O que as pessoas estavam falando, os diferentes contextos. Me ajudava até numa questão de espelhamento, que eu sentia que era uma estratégia para que as pessoas gostassem de mim. Tava sempre nessa, né? Ai, eu preciso agradar. Isso é o vício na sedução. Mas enfim, eu aprendi muito assim com as pessoas em diferentes contextos
E sim, muito legal você realmente ouvir, você filtrar, você elaborar isso depois. Mas entendi que tá, tudo bem, hoje eu ouvi bastante na vida. Também tá no momento de falar, também tá no momento de se expressar, né? De se colocar no mundo, de se posicionar, de se bancar. E é a fase que eu tô vivendo agora. Maravilha. E a gente vê, né, como realmente não existe certo ou errado. Existem momentos para cada um. Uma pessoa que tá neste momento precisava o silêncio, calar. A pessoa que sempre calou, ouviu, entendeu, precisava externalizar, expor, né, o medo do julgamento, o medo de tudo. Incrível. Eu queria trazer mais uma coisa sobre o silêncio. Você falou sobre o silêncio dentro de rodas de conversa, né? E também sobre o silêncio que você faz com você mesmo no teu processo. Nunca me trouxe angústia quando eu estava sozinho, sempre me trouxe paz. Eu sempre busquei momentos onde eu pudesse ficar sozinho e ficar em silêncio. De alguma maneira, eu acho que aquilo ali me abastecia. Às vezes no final de semana, em que já começava na sexta, ali rolezinho, sábado também. No domingo, eu pensava, eu tenho que dar uma paradinha, assim, sabe? Eu preciso do meu momento comigo mesmo. Então eu sempre curti momentos de solitude. Nossa. Até eu fui passar meu aniversário sozinho, no ano retrasado, aluguei uma casinha, fiquei 4 dias na praia. E quando contei pra minha mãe, ela tava super preocupada, assim. Como que você vai pro meio do mato, numa casa, sozinho no teu aniversário? Eu acho que ela achou que eu ia me matar, assim, real, assim, sabe? Aquele medo de mãe bem paranoica. E eu, não, mãe. E aí, como o silêncio assusta as pessoas, né? Esse momento de introspecção, assim, de se voltar pra dentro, de se voltar pra si. Porque a gente não é ensinado naturalmente a parar, refletir, fazer esses momentos de reflexão, de silêncio. E também, essa questão do silêncio, o que eu venho notando, né? Eu comecei a fazer uma experiência diferente na minha rotina, porque sempre que eu ia cozinhar, que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu deixava ali uma série que eu tava assistindo junto. Ou, sei lá, ouvia um podcast, quando eu ia passear com o meu cachorro, também tava o podcast ouvido. Então, sempre tinha uma atividade paralela acontecendo. Né, e nunca um foco totalmente numa única atividade. Agora, quando você para cozinhar sem nada externo, né, sem uma musiquinha, sem um podcast, e é gostoso também, né, eu gosto desses momentos, mas o fato de sempre ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo me fez pensar por que eu não tô querendo parar e fazer silêncio, focar numa coisa só, ter um momento comigo mesmo, sabe? Por que esse silêncio incomoda? Por que o vazio incomoda? Por que a gente tem que sempre preencher com alguma coisa? Por que sempre tem que ter a sensação? E acho que fica gostoso fluir, assim, sabe? Entre momentos em que, beleza, agora eu vou dar uma paradinha e outros... Tem como outros elementos fazerem parte da rotina, né? Trazer o podcast, trazer a série, enfim, acho que isso também entretém, diverte. Verdade. É muito doido isso, né, amigo? Porque... Eu, agora parando pra pensar assim, né? Quando eu morava em Brasília, né? Eu tinha uma vida muito diferente, assim, da que eu tenho aqui em Floripa, né? Eu tinha uma necessidade sempre de estar com muitas pessoas o tempo todo, sabe? Mas... Agora é um bicho do mato, não fala com ninguém. Pra eu estar aqui hoje... Nossa Senhora! Aquela pessoa que vai do 8 ao 80, olha só! Experienciar os extremos para encontrar o equilíbrio. Mas olha, mesmo tendo esse tipo de prática, né, vamos dizer assim, lá em Brasília, no meu aniversário todo ano, desde o ano de 2017, eu viajei sempre pra Chapada sozinha. E os meus pais ficaram loucos com isso. Porque eles ficavam... Foi 2017, 18, 19... E aí 20, eu ia pra lá e peguei Covid. Bah. No meu aniversário. Eu, meu pai e minha mãe juntos. Aí foi a imersão nós três. Intenso, hein? Intenso. E aí 2021 eu já tava aqui, 22 aqui, enfim. Aí, mas eles... Foi muito, muito doido, porque eles não entendiam. E eles ficavam tipo assim, tá, mas ano que vem você vai passar com a gente? Tipo, como se fosse assim, tudo bem, a gente já entendeu que você gosta de ficar sozinho e tudo, mas você não quer ficar junto com a gente? Se você tá bem, né? E sempre essa preocupação do se você tá sozinho, retirado, tem alguma coisa acontecendo. Né? Minha mãe fica nessa, não. Eu acho que quando esse episódio sair, eu já vou ter me mudado de Floripa. Mas a minha mãe, essa questão de ir pra Chapada, ela fica, tá, mas
você tá bem? Você não acha que você vai ter depressão? Você não acha que você vai ter alguma coisa lá, uma preocupação assim, super exagerada? Mas o que é isso? Por quê? Ai, porque lá é tão bicho do mato, lá não tem ninguém. Eu falei, mas é isso que eu tô querendo. Agora você entendeu. Exatamente. Só tem, mas isso assim, não te dá um sofrimento, uma tristeza? Não, eu gosto. E é muito doido isso, porque é descobrir, sentir prazer com você mesmo, né, amigo? Pra mim isso é uma coisa que não é tão longe assim, é realmente uma coisa de poucos anos pra cá, 4 anos pra cá, 3 anos pra cá. Não, né? 2017, né, eu fazia isso nos aniversários, mas o tempo todo tava aqui, loucura, festa, vamos pra uma festa no Lago Sul, uma festa no Parkway, a outra em Taguatinga, são os bairros como se a gente tivesse uma festa aqui no sul da ilha, outra em Jurerê e outra lá no Moçambique. Tudo bem distante. Tudo bem distante, sabe? Tipo assim, caraca! E sentindo, tipo assim, nossa, eu preciso estar em tudo, eu preciso que todas as pessoas gostem de mim, eu preciso estar pertencente a todos os grupos, porque eu sou muito legal e simpática. E, sei lá, perde, né, isso. Quando você entende mesmo e sente prazer na solitude, em estar sozinho, você não sente mais essa necessidade de estar em lugares só pra se sentir pertencente, porque parece que o meu pertencer já vale, isso aqui é o pertencer, eu já me sinto tão bem, eu me pertenço a mim mesma e já tá tudo bem. Ou se não é não validar esse pertencimento como sendo algo importante. Eu acho que isso virou muito a chave em mim, sabe? E isso aconteceu há pouco tempo, há um ano, que esse negócio de pertencer pra mim parou de fazer sentido, que foi quando teve uma festa aqui em Floripa do povo do CrossFit, você lembra disso? Que eu não fui convidada e eu me senti, gente, assim... Fora do clubinho, né? Eu chorava como um choro, assim... Pode rir alto. Ela me ligou. Amiga, eu não fui convidada. Pra festa do CrossFit. Tá todo mundo lá. Todo mundo tomando whey. E, gente, era tão ilógico, porque no mesmo dia eu tinha aula, eu tinha curso da Noemi, era um churrasco, eu não gosto de ir pra churrasco. Sabe, tipo umas coisas assim, mas o fato de eu não tive a opção de ir ou não ir, eu fui excluída. É diferente. Pra mim foi uma coisa assim muito forte mesmo, porque isso nunca tinha acontecido de uma forma tão intensa assim dos últimos anos, sabe? Pra mim foi uma cura. Nossa, isso foi um processo muito mágico e lindo pra mim, porque ali foi peraí, por que eu tô sentindo tudo isso se nem era um rolê de fato que eu queria estar, nem era uma coisa assim que, porra, pra mim tinha uma super importância, mas aquela memória ancestral, né, do nosso cérebro reptiliano de luta e sobrevivência, né, o que rola? Quando a gente era das cavernas, né, amigo, você ser excluído, você sair de um grupo, era morte. Como é que você ia matar os animais? Como é que você ia ter comida? Como é que você ia ser comido? Aí ia acontecer alguma coisa, não ia dar bom. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, opa, isso foi tudo mental, mas peraí, Tainá, se toca, pera lá, vamos, olha isso aqui. Gente, pode parecer besta, sabe? Mas pra mim foi muito importante. E foi ali que eu comecei a sentir prazer real peraí, eu preciso fazer o que me faz bem mesmo, eu preciso estar onde eu realmente gosto, eu preciso frequentar lugares que realmente façam sentido, porque até aqui em Floripa, várias vezes eu fui pra lugares que... Você se cobra muito? Me cobra muito. Você acha que no teu processo também de se conectar com a espiritualidade, ou no teu processo de autodesenvolvimento, você também se cobra muito? Sim, com certeza. E será que eu preciso estar em tudo, fazer parte de tudo, estar em todo lugar? Será que também é uma ânsia de absorver conhecimento para atingir uma maturidade maior dentro desse processo de desenvolvimento, ligado a essa autocobrança?
Olha, eu nunca tinha pensado sobre isso, talvez, mas ouvindo a sua fala e vendo, eu tive uma outra percepção já do que pode ser tudo isso. Eu sempre me senti muito diferente, né? Excluída, assim, dos grupos. É como se eu pertencesse ali em corpo, mas que eu não fizesse parte de fato, porque eu não tava achando nada tão legal. E aí eu me achava muito esquisita por isso. Já teve vezes de eu voltar pra casa de rolê chorando. E não saber por que eu tava chorando. E eu ficava, meu Deus, eu sou muito louca, por que eu tô chorando? Tem fotos. Às vezes Mas peraí, você saía você começava a chorar no rolê Não. e depois ia embora? Ou no momento que você saía vinha o No choro? momento eu já estava sentindo vontade de chorar e eu estava segurando. Mas eu não sabia de onde vinha esse choro. Eu não sabia por que eu estava sentindo isso. Eu só sentia vontade de chorar e eu não entendia. E eu me achava muito esquisita, entendeu? E aí quando eu entrava no carro que eu estava sozinha, eu chorava. Tem até umas figurinhas no WhatsApp que eu às vezes Vão mandava. aparecer aqui? Não. Sim. Eu até mandava. Comentem, quero a figurinha. Eu até mandava pras minhas amigas, assim, sabe, amigo? Do tipo, morrendo de chorar. E aí o povo falava, o que é? E eu ficava procurando justificativas. Ai, é porque tal menininho, eu lembrei dele. Tipo, um paquera, tal gatinho, não sei o que lá. Sei lá, inventava uma história sem pé nem cabeça, mas eu não sabia porque que eu tava chorando e eu me julgava por isso. Então, o fato de querer estar em todos os lugares era querendo uma busca desse sentimento de pertencimento, do tipo, não é aqui, deixa eu ver se é aqui, também não é aqui, deixa eu ver se é aqui, também não é aqui. E ao mesmo tempo uma vontade de controlar no sentido de tipo assim, não falem mal de mim, eu não consigo conviver com a crítica, eu não consigo conviver com não gostar. Hoje eu caguei, juro, mas antes eu não sentia isso. Antes era fulano, gente, era uma coisa tão louca. Quando eu abri o meu Instagram, esse aí, tá indo certo? Eu ia fazer um texto, uma coisa, eu mandava pra 20 amigas. Pra todo mundo revisar, dar um pitaco, ver se tava bom. Como é que tá a imagem? Deu pra entender? Teve algum erro de português? Você conseguiu compreender o que eu tô falando? Tal. E hoje, às vezes, eu faço isso, mando alguma coisa pra Bruna. Bruna, eu gosto, acho que a Bruna tem bom gosto, deixa eu ver. Mas eu nunca mandei, por exemplo, uma coisa pra você, e eu acho que você tem um super bom gosto, mas, tipo, sabe, não sinto mais essa necessidade da validação. E antes existia muito grande, sabe? Então, pensar nesse negócio de querer estar em todo lugar e ser aceita por todos é uma necessidade, uma questão inconsciente de querer fazer parte de algo porque não se sentia parte de nada, sabe? Eu entrei em vários grupos assim que tinham práticas diferentes, eu entrava na prática e eu não gostava da prática, mas eu fazia aquilo ali porque eu ficava, gente, eu vou pra onde? Sabe? Tipo assim, o que eu vou fazer se não é isso aqui? E parar e admitir pra si mesmo, tá, eu não sei, isso é difícil também. Porque a gente tá sempre em movimento, né? Muitas vezes também eu me vi nesse cenário de pré-crastinar e não procrastinar, mas me ocupar de muita coisa para não fazer o que precisava ser feito. Às vezes já tinha identificado o que precisava ser feito, mas evitava. E aí, pra compensar isso, né, eu acabava me colocando em situações de estresse, de esgotamento, de muita sobrecarga de trabalho, para mandar uma mensagem pro meu cérebro de que eu estava fazendo algo a respeito. Até mesmo com autoconhecimento, quando vinha algum insight. E aí eu ia lá, compartilhava com alguma pessoa, com alguma amiga. E o fato de eu estar falando sobre aquilo me levava a pensar que eu estava resolvendo. Só que na verdade eu não estava resolvendo, eu só estava falando sobre aquilo, ou reclamando daquilo, e não de fato tratando a questão. E aí também foi importante uma meditação que eu fiz, onde para mim veio o insight perceber e fazer. Então percebi agora, legal, eu vou fazer. Coloca em prática. Esse fazer ele é muito importante. E é o fazer agora, assim, sabe? Não precisa deixar pra depois, porque muitas vezes eu percebia e vou incorporar isso na minha rotina, vou buscar um meio, vou buscar uma prática, uma técnica, né? Metódico, vou buscar formas... Número 4, na numerologia limpa é número 4. Tá. E hoje eu venho já me permitindo explorar formas diferentes.
Que massa, que incrível. Amei este papo. Eu que amei. Com meu amor lindo. Te Obrigado amo. por me receber aqui, dar esse Obrigada. espaço também de poder me expressar genuinamente. Que lindo, amigo. Amei. Obrigada por tanto ensinamento. Nossa, eu achei esse papo muito massa mesmo, assim. Muito profundo, até umas reflexões, insights, assim. Porra, muito vibe, sabe? Gratidão, amo você, amo seu ser. Obrigada por tudo. E é isso, estamos juntinhos. Te amo. Te amo, bebê. Amei fazer parte aqui. Agora- Solta e confia!